A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Vamos mais uma vez estudar e aprender juntos os ensinamentos do Mestre Jesus para colocarmos em prática na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, que Jesus nos oriente e nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o tesouro da oração. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tristezas. Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir, em meio de recursos imensos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o tesouro da oração. Quando a fé ora, uma vibração ascende superior, rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Sim, todas as vezes que estamos em oração, nos ligamos à pátria espiritual através de uma glândula chamada de pineal, que fica entre o cérebro e o cerebelo, que é uma antena que nos conecta com a vida superior. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz que beneficia quem faz a solicitação. Quando é o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. É incompreensível que, à semelhança de todo o empreendimento psíquico, haja um exercício contínuo a fim de que surja afinidade com as esferas superiores. Então, a prece ela deve ser pequena, simples, mas voltada para a espiritualidade com o coração. Não adianta palavras bonitas, rebuscadas, se não existe sentimentos, não. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Esta, porém, não é a sua finalidade real, solucionar os problemas que promovem o ser, mas o inspirar na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Pois seria muito fácil, né, pedir a Deus que resolva seus problemas, enquanto que nós temos que fazer a nossa parte. Então devemos pedir sim força para superar as dificuldades e encontrar soluções plausíveis para
até mesmo eliminar certos problemas. Nem sempre aquilo que se solicita em um momento aflitivo terá o mesmo valor e significado passados, a urgência e o padecimento. Orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Então, orar, Jesus sempre orou, né? E deu-nos vários exemplos. Todas as vezes, durante o dia, ele se recolhia em orações. Há aqueles que oram quando apenas estão defrontados pelos problemas e sofrimentos. Muitos buscam a Deus só nos momentos difíceis. São apelos desesperados entre revoltas e exigências que nem sequer saem do campo mental. Outros oram sobre situações aflitivas, sem o sentido de amor e de respeito a Deus. Descabidas presunções impelem os indivíduos ao ato da prece e, como se exigisse, os resultados que esperam impõem os seus tormentos. Existem também até aqueles líderes religiosos de diversas crenças, né, que oram como se estivesse dando ordem a Deus. Resolva o problema dele, como se fosse Deus um ser, um empregado, alguma coisa assim. Ora, oração temos que ter muita humildade. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Quando Jesus disse, né, que devemos fechar a porta do nosso quarto e levar o pensamento a Deus, isso é recolhermos ao nosso íntimo e elevar os pensamentos ao Criador. Pode-se orar a Jesus, aos espíritos bem-aventurados, mas o método é o mesmo. Pensar no ser transcendente, sintonizar com a sua inefável misericórdia e depois expandir-se em pensamento até a perfeita identificação. Embora Jesus, atendendo ao apelo do discípulo amado, que lhe pediu um modelo, nulo deu na oração dominical. Orar é falar com os céus e silenciar na meditação para receber a resposta, né? Um pouco antes, o príncipe Siddhartha Gautama também já havia falado algo semelhante. Orar é esvaziar-se, né? Abrir as portas da alma, e meditar é aguardar a resposta de Deus, porque nós queremos tudo para ontem e a resposta às vezes demora um pouco. Muita falta faz a oração ao ser humano. O soberbo, o egoísta não se preocupam com a oração, porque se acreditam capazes de equacionar os enigmas do caminho, superar os ásperos desafios da ascensão, mas quando o fazem, raramente o realizam com a humildade de coração, entregando-se aos desígnios divinos. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, vir com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Sempre que te sintas acoimado por qualquer incerteza e aflição, ora com unção. Então, ora com fervor, com vontade. Devemos orar sempre, mas naqueles momentos mais difíceis, mais ainda, com muita fé. Quando te encontras em júbilo, ora em gratidão. Poxa, você está feliz porque conquistou alguma coisa? Ora agradecendo. Quando esteja em expectativa, ora acalmando a ansiedade, né? Você fica muito afoito, peça a Deus para te tranquilizar. Jesus, que vivia em plena identificação com Deus, orava com frequência, a fim de que permanecesse em sagrada união. E quando na cruz, as últimas palavras de louvor foram de aquecência à vontade do Pai, numa verdadeira oração, tudo está consumado. Ou seja, como a fé do Cristo era imensa, né? Ali ele estava em comunhão direta com o Pai. Afligiste a situação da violência, de todo porte que ameaça a estabilidade social, econômica e moral do planeta. Essas violências visíveis, falta de oração, muitas vezes, é assustadora. Porém, é resultado de outras expressões não menos temerárias, tais como o desrespeito moral na família, as lutas contínuas entre os cônjuges, os parceiros, as agressões verbais e físicas entre os irmãos e, por extensão, na escola, no local de trabalho, em toda parte. Realmente, isso é um desgaste muito grande, traz conflitos, às vezes demorados, né? Então, além dessas, a perda
de ética dos líderes de qualquer atividade, especialmente de algumas autoridades investidas de governança, que se tornam exemplos nefastos de conduta. Quantos dos nossos governantes, de pessoas que estão hoje investidos de autoridades e que, na verdade, se perderam no labirinto íntimo, esquecendo o lado moral. Estabelece-se vínculos de afetividade e de relacionamento à distância, enquanto tremenda solidão devora os sentimentos, isolando as criaturas e atirando-as no poço escuro dos conflitos emocionais. Inquietar-te com a demandada de companheiros afeiçoados ao bem, que optaram pelas distrações do momento, substituindo as realizações da solidariedade a que entregavam. Justificam-se que desejam viver, fruir e mergulhar no encanto do prazer ao alcance para despertarem mais tarde exauridos e sedentos da paz que menosprezaram. Sim, este é um período de paradoxos, em que se misturam as alegrias com as lágrimas e no qual, ao lado das expectativas do bem-estar, as tragédias se manifestam inesperadas. Encantamentos e decepções abraçam-se num suceder de ocorrências perturbadoras. Conquistas do conhecimento alargam os horizontes do saber e excessos de toda a natureza atiram aos incautos no abismo da servidão. Perguntas, desanimado, quando o ser humano se resolverá pela opção do Evangelho de Jesus? Nele encontrarás o mais perfeito código de ética, de boas maneiras e de comportamento. Todavia, muitos o utilizam como um livreto interessante, mas sem aplicação imediata. Isso quando não o aplicam para o utilitarismo pessoal, monetário e proselitismo de participação na sua grei religiosa. Não te permitas, porém, relacionar as questões infelizes que fazem parte do processo evolutivo da humanidade, dando lugar ao desânimo ou ao pessimismo perturbadores. A luta fortalece o espírito e liberta-o da ignorância. Para e reflete com otimismo em torno das infinitas possibilidades de amor e de luz que o conhecimento da imortalidade te faculta. Quando Jesus enunciou as bem-aventuranças, produziu profunda e grandiosa revolução psicológica, que vem modificando a sociedade lentamente, apresentando-lhe o perfeito significado da existência corporal. Não será de maneira massiva, mas individual, que se escolherá ser bem-aventurado após o naufrágio no mar encapelado das ilusões sensoriais. Quando ele estabeleceu o amor como normativa de felicidade, alterou os princípios sociológicos que segregavam os infelizes, aqueles que foram vítimas de circunstâncias desditosas. Ao ensinar o perdão, modificou o comportamento humano, oferecendo nova oportunidade ao infrator e tornando-o bem-aventurado pela transformação íntima para melhor. Sua opção pela paz de consciência, não sendo inimigo de ninguém, desarmou os dominadores arbitrários e os violentos, trabalhando o ser profundo na conquista da sua harmonia. Todas as suas palavras são repassadas de bondade e de ternura, de solidariedade e de compaixão, que fazem muita falta à sociedade. Tudo quanto se escreveu sobre comportamento social saudável está isento nas lições de amor, a partir da parábola do bom samaritano até a do semeador, abrangendo os sentimentos da solidariedade, da confiança em Deus e da prática da caridade sem reserva alguma. São portadores de ensinamentos simples e práticos, de sentido psicológico e moral dos mais relevantes que se conhecem, porque todos os seus ensinamentos são edificantes e caracterizados pela compaixão e pelo amor. Possuindo-os, não te permitas inquietações, entregando-te ao labor do autoaprimoramento. Cada criatura deve preocupar-se em cumprir com o seu dever, atendendo à tarefa que lhe diz respeito, estando sempre solidário, por cujo concurso amplia o campo de serviço do bem. Nunca temas, nem duvides quanto ao processo de iluminação.
Existem, certamente, muitos disparates na conduta social, violência e desrespeito em relação às leis da vida, mas muito bem sendo vivenciado por heróis de anonimato, lutadores incansáveis em nome dele, que triunfou sobre o mundo e suas quimeras. Faze a tua parte e confia na sementeira da verdade. Jamais caminharás a sós, porque aquele que se lhe devotam recebe-lhe ajuda e o apoio. Se cultivares a paz, ela irá irradiar-se à tua volta. Se mantiveres a confiança e trabalhares no bem, multiplicarás a área da plenitude. Se não desanimares com a deserção de outros, o teu entusiasmo estimulará os tímidos ou receosos a retomarem a charrua e avançarem cantando o hino glorioso da libertação espiritual. Persevera, pois, e não receis nunca, porque ele jamais te deixará a sós. A humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que a predominam em a natureza humana, especialmente o da sobrevivência. Só algumas reflexões sobre a humildade. Ao materialismo devem-se muitos males, entre os quais aqueles que defluem dos estímulos e aplicações pedagógicas em favor do ego e de suas mazelas. Há uma preocupação ancestral dedicada à formação do caráter, que privilegia a força pessoal, o destaque, a independência, o poder. Essa preocupação em torno dos falsos conceitos de que o homem não chora, o forte prevalece, o vitorioso é aquele que soube resguardar-se diante dos problemas alheios, demonstra que esses são elementos perniciosos e que se opõem à humildade. Cuida-se de condicionar o educando à presunção, ao orgulho das suas conquistas, em detrimento da fragilidade de que todos os seres são formados. Uma insignificante picada de um instrumento infectado interrompe uma vida esplendorosa e um ser triunfante. Modesto mosquito transmite vírus terríveis que devoram existências poderosas. Bastaria ligeira reflexão para a criatura humana dar-se conta da sua fraqueza ante as forças da vida e os fatores destrutivos que pululam em toda parte. No sentido inverso, a grandeza cósmica que o deslumbra pode dar-lhe a dimensão da sua pequenez, levando-o a considerações profundas quanto ao significado existencial. A humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para amorfosear-se às inspirações e avançar-se na solidariedade como fundamental comportamento para o equilíbrio. Analisando-se as conquistas conseguidas pela ciência e tecnologia, ao invés da presunção ingênua, perceber o infinito de possibilidades a conhecer e de enigmas a solucionar. O deslumbramento inicial pode levar o rei da criação, dito ser a criatura humana, a esse estado de orgulho infantil que o ilude a respeito dos poderes que lhe estão ao alcance das mãos para a glória e o prazer sempre relativos da sua breve caminhada entre o berço e o túmulo. A vã ilusão de potência e domínio na mocidade e idade adulta dilui-se quando as energias diminuem na velhice e nos períodos de enfermidade, confirmando-lhe a fragilidade acima de toda e qualquer robustez. A maioria dos Hércules e Vênus do culto ao corpo, passado o período específico dos esportes, dos exercícios exaustivos e da alimentação sob rígido controle, tomba nos graves problemas cardiológicos e outros causados pelos excessos de técnicas e de substâncias que contribuem para a beleza exterior, que agora se transforma em degenerescência e debilidade. A experiência terrestre tem como essencial a finalidade do autodescobrimento, do sentido de existir, do desenvolvimento da inteligência e do si profundo. Utilizar-se das ocorrências para aprimorar-se é o programa de vida para todos.
Jesus, que é o protótipo da perfeição e da beleza de que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Deu o exemplo máximo da sua elevação na última ceia, quando, cingindo-se com uma toalha, lavou os pés dos discípulos, demonstrando que, sendo o Senhor, fazia-se servo para todos. Incompreendido por Pedro, que lhe recusara, explicou-lhe que se o fizesse, nada teria contra ele, e o apóstolo, emocionado, entregou-se-lhe em totalidade. A grandeza do seu gesto demonstra a força moral, o seu poder de servir, deixando a lição perene como advertência e orientação. Cuida de penetrar-te por ele até as nascentes do coração, para que a mosca azul da vaidade não pouse na tua insignificância. Busque a simplicidade e a compreensão existenciais, tendo em vista que tudo mais é transitório e tem somente o valor que lhe atribuis. Faze-te acessível e atento para aprender com os pobres de espírito a forma de enriquecer-te de humildade e de paz. Nunca disputes projeção e destaque, recordando o ensinamento dele, quando informou que os primeiros serão os últimos e estes serão os primeiros. Afeiçoa-te ao anonimato, não deixando sinais do bem que faças, a fim de que não sejas exaltado, como ocorre com muitos fúteis e irresponsáveis, que são louvados e bajulados sem mérito real. Mas não penses que humildade é menosprezo, desconsideração por si mesmo, subalternidade, escondendo conflitos de inferioridade. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Muitos espíritos reencarnaram-se com nobres missões e falharam, ensoberbeceram e se permitiram as glórias terrenas que os frustraram, abandonando-os na etapa final da vida. Recorda-te daqueles outros que se apagaram na humildade, adotando o sacrifício e a abnegação, edificando bem em vidas incontáveis. Bem-aventurados os humildes de coração e ricos de amor, porque eles fruirão a plenitude. Na humildade estão a força, a coragem e o espírito de abnegação de todo aquele que, reconhecendo a própria pequenez, luta pela superação necessária que o levará a alcançar os alcantis da vitória plena. Asseverou o mestre Nazareno: eu venho trazer-vos a vida, e vida em abundância. A promessa estimuladora constitui verdadeira bênção, porque a vida necessita de um sentido especial para fluir com tranquilidade necessária à paz íntima, que é fundamental na existência. E a abundância a que ele se refere são os conteúdos elevados que dignificam o espírito. Elevá-la moral e espiritualmente é o objetivo do seu existir. Por isso, com a sabedoria que lhe era peculiar, ele teve o cuidado de acrescentar essa exuberância, essa riqueza de oportunidades iluminativas. A vida, por si mesma, é fenômeno biológico na matéria, que, sob o comando do espírito, reveste-se de significado evolutivo. Por isso, há vidas estioladas pela escassez de recursos inteligentes e emocionais, de significado psicológico, que se tornam vazias e, por consequência, atormentadas e em constante fragmentação. Há vidas gloriosas, carregadas de coisas nenhumas, que são as lutas da ilusão e as buscas incessantes das fantasias, que terminam tediosas, sem qualquer profundidade emocional. Há vidas que são desperdiçadas no jogo das paixões servis e na contínua busca de prazeres que se consomem e as aniquilam. Há vidas mal conduzidas nas prisões sem grades dos vícios e nas dependências cruéis das vilanias, que as denigrem e as levam à consumpção antes do tempo que lhes está reservado. Há vidas perdidas na contemplação vazia, enquanto a humanidade estertora na solidão e nos sofrimentos de variada denominação, aguardando socorro, solidariedade. Há vidas tocadas pela presença do amor, que se tornam santuários de benefício
benefícios, erguendo outras existências aos patamares de saúde e da alegria. Há vidas ricas de benevolência e sabedoria, dedicadas à educação e ao progresso da sociedade. Há vidas assinaladas pelas lutas edificantes e entregues à luz da caridade. Há vidas construindo outras vidas, no incessante esforço de abnegação e de sacrifícios bem direcionados. Há vidas e vidas. Jesus promete vida em abundância, de amor e de trabalho, de realizações e de crescimento íntimo, mediante os quais se alcançará a plenitude. Sob outro aspecto, ele também anunciou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Burilando emoções. Quantas vezes já afirmamos que alguém nos tirou do sério? Sempre que nos permitimos o desequilíbrio, que elevamos muito o tom de voz, que nos exasperamos, nos desculpamos, culpando o outro. Depois de um momento de intemperança, de uma discussão acalorada, costumamos alegar que isso somente ocorreu porque fulano nos fez perder a paciência. E ainda completamos: afinal, não somos de ferro. Justificamos nossas emoções descontroladas, culpando uma terceira pessoa. Será correto? Teremos razão? Será mesmo que a causa está no outro? Será que somos vítimas do comportamento alheio para conosco? Em verdade, cabe-nos lidar com as consequências dos nossos atos. A simples afirmação de que alguém seja capaz de nos tirar do sério ou nos fazer perder a paciência é mera desculpa para nos isentarmos da responsabilidade pelo nosso mau comportamento, pelo desequilíbrio das nossas próprias emoções. Não se discute que muitas pessoas são de difícil lida, exigindo muitos esforços para boa convivência. Porém, não são elas que nos desnorteiam, que nos desorientam. Elas podem armar situações difíceis, criar dificuldades e constrangimentos. Mas seremos nós que demonstraremos, na ação ou na reação, se temos ou não estrutura emocional para bem administrarmos o que nos alcança. Dessa maneira, muito mais apropriado seria declararmos que o familiar, o colega, o funcionário cria situações que nos incomodam em demasia e temos dificuldades para suportá-las devidamente. Ou podemos admitir que Beltrano gera complicações que nos atingem de tal forma que não temos equilíbrio suficiente para bem enfrentá-los. Quando agirmos assim, estaremos demonstrando a plena consciência da responsabilidade que nos cabe em aprimorar nossas emoções. Quando dizemos que o problema está no outro, pode até acontecer dele se afastar de nossa convivência. Ou nós mesmos podemos providenciar que isso aconteça, nos distanciando dele. Porém, a vida é dinâmica. Somos bilhões sobre a face da Terra e precisamos viver em sociedade. Isso nos diz que devemos conviver com muitas pessoas. E será bem provável que logo mais alguém substitua aquele que se foi, registrando idêntico comportamento. O problema, portanto, voltará a se apresentar, porque a limitação não está no outro, mas em nós, que precisamos amadurecer. Essas pessoas somente nos demonstram que temos dificuldade em lidar com certas atitudes, que temos limites emocionais. Elas nos apontam as fronteiras de nossas capacidades, alertando-nos para a urgência de um aprimoramento emocional. Então, quando esses embates surgirem em nosso convívio, aproveitemos para agilizar o aprendizado. Mesmo que eles se façam recorrentes, busquemos em nós outras possibilidades para contornar tais situações com a serenidade necessária. Procedendo nesse sentido, iremos aos poucos percebendo que a paciência, a tolerância, a compreensão irão se alargando em nós, tornando-nos pessoas melhores e mais pacificadas. Isso significa progresso. Isso significa melhor convivência, bem-estar para nós e para os outros.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas diárias, necessárias muitas vezes para o nosso crescimento e aprimoramento moral, mas somos frágeis, Senhor. Portanto, contamos sempre com o vosso auxílio, com o auxílio da espiritualidade maior, nos intuir, nos dirigir, para que possamos seguirmos rumo à perfeição. Ainda que para tanto seja ela relativa. Em seu nome, Senhor, de nossos protetores espirituais, nós te agradecemos e rogamos bênçãos dos céus, em forma de luz, para todos os nossos queridos irmãos ouvintes, sintonizados com o nosso programa. Muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez, por estar aqui com você no programa O Espiritismo Está no Ar. Obrigado aos ouvintes aí pela companhia. Estaremos juntos e dispostos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.